vocês? Sim, Sim, né? Vamos lá. sim, Gente, professor. legal. Gente, hoje a gente vai falar de citologia, tá bom? Cito quer dizer célula, logia quer dizer estudo, ou seja, estudo da célula, tá bom? Aí, de início, a gente tem que falar sobre as teorias celulares. Basicamente, eu coloquei aí, ó, só duas teorias para vocês, é que é a menor unidade viva, ou seja, é a menor unidade do ser humano. Então, para um ser vivo ser considerado vivo, né, de fato, interessante até essa redundância, ele tem que ter pelo menos uma célula, tá bom? Então, a segunda teoria diz assim, ó, a célula sempre vai surgir, né, de outra célula. Ela não vai nascer do acaso. Isso aqui eu posso traduzir da seguinte forma: um ser vivo sempre vai surgir de outro ser vivo, não vai ser o acaso. Essas são básicas, as duas teorias básicas, ou seja, é a menor parte de um ser vivo, é a célula, e ela sempre vai dar origem a outro ser vivo, a outra célula. Aí eu tenho dois tipos de célula, tá certo? Anota aí que é importante, importantíssimo esses tipos das células. Você entender isso é o mais importante do nosso conteúdo. Para isso que a gente está caminhando, para isso que a gente está Tá bom, né, professor? no caderno de vocês mesmos, tá bom? Para isso que a gente está tendo esses estudozinhos aqui, é que para que vocês entendam os dois tipos de célula e quais são os ser vivos que têm essas células, tá certo? Então, o primeiro tipo de célula é chamado Peraí, procarion. professor. Tá ok? Eu vou explicando aqui devagarinho, tá bom? O primeiro tipo de célula, Gregory, é o chamado procariontes. Esse termozinho pro, a gente pode atribuir a primitivo, tá certo? Ou seja, foram, né, muitos cientistas consideram isso, foram as primeiras formas de vida do nosso planeta. Então, procariontes, quando você vê essa palavrinha, né? Tal célula, tal indivíduo, as bactérias também são procariontes. Quando você vê isso, são indivíduos que a sua célula, a sua estrutura celular, não tem núcleo definido. Ela não tem um invólucro nuclear, né? E dentro dele tem um material genético. Eles não têm isso. O material genético dessa célula, ela está solta no citoplasma. Eles não têm núcleo. Então, procariontes são seres mais primitivos, mais simples, porque eles não têm núcleo, tá bom? Seu material genético está solto no citoplasma. E aí eu Hoje é tenho, dia 29, né, professor? hoje é 29. E agora eu tenho a célula eucarionte. A célula eucarionte você pode associar com nós, né? Professor, Eucarionte. Oi, eu tô fazendo esse negócio de citologia. tá fazendo? É legal, né? Pronto, tá certo. Vai ajudar no estudo de você, se você fizer, tá bom? Então, olha só. As células eucariontes vocês podem associar conosco, né? Eucarionte, então eu tenho esse tipo de célula. Essa tipo de célula é uma célula mais complexa, vamos dizer assim, né? Porque essa célula, ela tem núcleo, né? O seu material genético está envolto por uma membrana nuclear, né? Um invólucro nuclear. Então, os seres vivos, né, como animal e vegetal, eles têm células eucariontes, tá certo? Então, procariontes são células que não têm núcleo. Vamos simplificar a coisa. Aliás, só retomando aqui, procariontes são indivíduos, são células que não têm núcleo. Eucariontes são células que têm núcleo. Se por acaso cair lá na prova, que é um indivíduo, que é uma célula eucarionte, é uma célula que possui núcleo. Se você só responder isso, já está certo, né? Mas lógico que eu sei que vocês são inteligentíssimos, vão
vão dizer o porquê eles não têm núcleo, né? Que eu estou explicando aqui para vocês. Aí eu vou ter dois tipos de indivíduo, né? Dois tipos de seres vivos que vão ter célula. Eu vou ter um indivíduo que ele tem e que ele é considerado unicelular. Unicelular já está dizendo ser que só tem uma célula. E aí eu vou ter um indivíduo que tem multicelular, um indivíduo que é multicelular, por exemplo, a gente. Células. Exatamente, né? Aí algumas literaturas trazem assim, ó. Algumas dizem multi, outras dizem pluricelular. Pluricelular quer dizer também multicelular, que quer dizer também várias células, tá certo? Aí toda regra tem sua exceção. E a exceção na questão da citologia são os vírus, tá certo? Os vírus, eles são seres considerados acelulares, ou seja, não tem células. Bom, mas alguns consideram seres vivos, outros não consideram, mas ele está nessa categoria. Tá certo? Não tem célula? O vírus não tem célula. Oxe. Interessante, né? Isso não tem. Vírus a gente estuda só no 7º ano. Vocês vão ver que é bem legal também de entender como é que funciona o vírus. Tá bom? Olha aí, gente. E agora eu tenho... a gente vai estudar separadamente os dois tipos de célula, tá bom? Oi. Eu ainda estava escrevendo aquele do citologia. Mas, olha só, vamos fazer o seguinte. Vocês só copiam coisas assim, rápido de escrever, para que vocês lembrem. Eu vou pegar e vou jogar todas essas imagens do meu slide lá no nosso grupo, para facilitar o estudo de vocês. Tá legal assim? Não fica mais fácil para vocês? Ficou, obrigado. Pronto. Você só precisa anotar uma coisinha rápida para lembrar, tal, algo que você achou interessante, entendeu? Então, vamos agora estudar os tipos de células. A gente já sabe quais são os tipos, agora a gente vai estudar isoladamente cada um deles, né? Então, a primeira célula que eu coloquei aí para vocês são as procariontes, ou seja, são células que não têm núcleo, tá certo? E elas não têm, são sem organelas. E como exemplo, eu coloquei aqui a bactéria. Essa daqui é uma bactéria. Veja que ela não tem invólucro nuclear. Esse amarelinho aqui, ó, que vocês estão vendo, e eu estou movendo com o cursor aqui, esse daqui é o material genético. Ele está solto no citoplasma, olha só. Nada tá restringindo ele. Ele está ali, de boa, só nadando ali no citoplasma. Então, procarionte é aquela célula que ela não tem invólucro nuclear ou não tem núcleo, tá bom? E como exemplo, se eu dissesse na prova assim, me dê um exemplo de um ser procarionte, qual que vocês colocariam? Hein, pessoal? Vírus? Não. O vírus, ele não tem célula nenhuma. O que é isso aqui que eu acabei de dizer? É uma... Hein, Matheus Silva? Matheus Daniel não tá hoje, né? Matheus Silva, Fernanda sabe. Ana Luísa. Que coisa é isso? O que, professor? Repita para mim. Me dê um exemplo de célula procarionte. Qual seria o que você ia colocar? Uma célula procarionte. Ana Luísa pode responder, Diego, João Vitor. Eu acabei de falar, gente. Olha só. Isso daqui que eu acabei de dizer é o quê? Não é uma bactéria? Bactéria, então, né? Isso aqui é uma bactéria. Então, um exemplo de célula procarionte é a bactéria. A bactéria. Tá bom? Preste atenção, vamos se ligar aqui com a aula de hoje. Tá bom? Que é a aula de revisão, cara. Praticamente eu tô dando aqui a prova para vocês. Tá certo? O nível da prova, ela tá uma prova mediana. Não vai estar aquele fácil todo, mas vai estar
Nem vai estar difícil, tá bom? É um nível médio. Deixa eu só recapitular. Não tá difícil nem fácil. Isso, é. Deixa eu retomar um pouquinho aqui para Matheus Daniel, tá bom? Que chegou agora. Tudo bem, Matheus Daniel? Matheus Daniel. Oi. Vou retomar aqui para tu, tá certo? Preste atenção aí. Vai servir como revisão aí do que eu já acabei de falar para vocês também, galera, tá bom? Olha só, a gente tá falando sobre citologia, Matheus, que é o estudo das células, tá bom? Aí eu falei da teoria celular, que basicamente só são duas, né? Que é aquela que a célula é a menor unidade de um ser vivo e também a célula, ela sempre dá origem a outra célula. Um ser vivo sempre vai ter origem em outro ser vivo. E eu tenho dois tipos de célula, procarionte e a eucarionte. Procarionte é aquela célula que não tem núcleo. A eucarionte é a célula que tem núcleo. Tá bom? E aí, eu tenho dois tipos de seres vivos que têm célula. Né? Aliás, só é considerado um ser vivo se ele tiver pelo menos uma célula. Tá bom? E aí, esse ser vivo ele pode ser unicelular, só tem uma célula, e eu posso ter um ser vivo que ele tem multicélulas, né? O multicelular ou pluricelular, que são várias células. Exceção a isso é o ser vivo. O ser vivo ele não tem célula nenhuma, certo? Matheus Daniel, até aí tranquilo, cara? Aí a gente vai falar sobre o primeiro tipo de célula, que é a procarionte, Matheus. Que é essa célula é uma célula que ela não tem núcleo, coloquei aqui do lado, e ela também não tem organela. Organelas é os órgãos que está solto ali no citoplasma. Professor, Oi. o ser vivo pode ser unicelular e pluricelular, não é? Isso. Então, gente, um exemplo, né, de ser vivo procarionte é a bactéria, que é o que está aqui, ó. Se a gente perceber, esse aqui é o material genético e ele está solto no citoplasma. Legal? Até aí, tranquilo, pessoal? Se cair qualquer questão disso aí, é todo mundo 10, não é isso? Hein, gente? O pessoal interajam, falem, pelo menos. Aham. Ei, palavra muito complicada. Aham. Gente, só para a gente descontrair um pouco. Gente, a segunda forma de célula, o segundo tipo de célula que eu coloquei para vocês aí é o eucarionte. Eucarionte. Então é algo que eu tenho, né? É algo que nós seres vivos, né? O ser humano, quer dizer, melhor dizendo, ela vai ter esse tipo de célula. Tá certo? O ser vivo que tem esse tipo de célula, aliás, deixa eu falar só um pouquinho da célula. Essa célula, eucarionte, é aquela célula que tem núcleo, tá bom? E o ser vivo que tem essa célula são dois tipos. Ele vai ter o tipo vegetal e o tipo animal, tá bom? Aqui eu tenho a célula eucarionte vegetal e aqui eu tenho a célula eucarionte animal. Qual é as principais... Professor, não tá aparecendo, não. Não tá aparecendo? Não, a imagem. Tá aparecendo a foto de Cláudia Monteiro. Eu acho que você apertou nele, Sim. viu? Aí fica só a foto dele. Você apertou para me fixar. Gente, aí, ó, olha só. Eu vou ter aqui, gente, olha só. Essa primeirazinha aqui que a gente tá vendo, essa verdinha, é a célula eucarionte vegetal. Se a gente perceber, olha só, é a única diferença dela, as diferenças, né? É que essa célula aqui, além da membrana plasmática, ela vai ter aqui uma parede celular, que é esse revestimento verde aqui, ó. Por quê, professor? Porque esse revestimento verde
vai fazer com que essa célula ela fique mais forte. Haja visto que essa célula não é como a nossa, que está interna dentro de nós seres vivos, seres humanos. Essa célula aqui ela vai estar em uma planta sujeita a vento, sujeita a chuvas. Estão entendendo? Professor, Oi. esse do lado da verde, o azul, a célula azul, é a Sei. célula animal, é? É, eu vou chegar nela, tá bom? Então, olha só. Recapitulando, então, a célula eucariota animal, ela vai ter uma parede celular, gente. Porque essa parede vai dar mais firmeza à célula, vai proteger ela melhor. Para que os intempéries, o tempo, a chuva, o vento não danificasse essa célula. Tá bom? Outra coisa diferente da célula animal, que a célula vegetal tem, é os cloroplastos. Esse cloroplastos, ele é o que vai fazer a fotossíntese da célula. É ele que vai produzir alimento da célula, vai ajudar a célula a produzir o seu próprio alimento. Diferente da célula animal, que a célula animal não produz seu próprio alimento. Precisa do meio externo. E outra diferença aqui da célula animal, que a célula vegetal tem, é esse aqui, ó, vacúolo. Esse vacúolo ele é uma reserva de água, tá bom? Então, essas são as três diferenças que a gente encontra da célula eucarionte animal para a célula eucarionte vegetal. Tá bom? Alguma dúvida até aí? Vamos para a célula eucarionte animal? Pode. Alguém falou aqui comigo. Espera aí, professor. Pronto. Passamos de 10 em 10, professor. Tá certo, vamos chegar lá. A célula eucarionte animal, gente, é a que a gente tem, é a que é comum a todos os animais, né? As células eucariontes, tanto vegetal quanto animal, vão ter núcleo, né? Mas a célula eucarionte animal, ela não tem parede celular. Ela tem membrana plasmática, certo? Então, a parede, né, essa parede externa dessa célula, ela é mais frágil, tá bom? E a gente vai ver cada pedacinho dessa posteriormente. Então, ela tem um núcleozinho aqui, ó, bem definido aqui, ó. Material genético lá dentro, também a célula eucarionte animal. E agora a gente vai ver toda a constituição de uma célula, as principais partes de uma célula. Então, toda célula, ela vai ter membrana celular ou membrana plasmática. Professor, Tá bom? volta Oi. um pouquinho. Isso aqui eu vou colocar lá no grupo, Gregory, tá bom? Eu sei, mas eu acho melhor fazer aqui. Uhum. Porque senão a gente vai perder um pouquinho de tempo, entendeu? Para a gente não estender tanto a aula. Tá certo? Posso passar? Pode. Beleza. Olha só. As principais partes da célula. Primeiro que eu quero ressaltar aqui é a membrana plasmática ou a membrana celular, que é essa casquinha aqui, né? Essa parte de fora. Aí na parte interna, gente, essa parte Professor, laranja. Oi. eu sempre acho que o que o senhor falou, eu estou anotando porque é sempre importante. Exatamente, importantíssimo a gente fazer as nossas anotações, né? Então, olha só. Essa parte laranjinha aqui, ó, nessa parte meio rosa, meio alaranjada, é o citoplasma. O citoplasma é aquele meio aquoso, aquela gelatina que é contido dentro da célula. E nesse citoplasma, eu vou ter esses pedacinhos aqui, olha só. Né? Essa partezinha azul, amarela. Isso daqui eu chamo de organelas ou organulos. Esses organelas ou organulos são órgãos da célula. São isso aqui que vão fazer respiração celular, vão ajudar na produção de proteínas. Então, da mesma forma que a gente tem, o ser humano tem
órgãos, né, internos, a célula também tem esses órgãos aqui que eu chamo de organela. E por fim, gente, eu chego ao núcleo. Lembrando que a gente está falando de uma célula eucarionte, tá bom? Célula eucarionte, ela vai ter núcleo. A procarionte não tem núcleo, tá certo? Então aqui é todas as partes de uma célula. Você pode até fazer um desenho aí bem caprichado no caderno de vocês, para que vocês fixem melhor as partes de uma célula, que isso aqui possivelmente vai cair em prova, tá bom? Aí agora a gente vai estudar parte por parte dessa célula, tá certo? A primeira que eu destaco aí para vocês é a membrana plasmática ou membrana celular. Ela está presente em todas as células, como as principais características, né? Vai estar presente em toda a célula. Lembrando que a célula eucarionte vegetal, ela vai ter a membrana plasmática e a parede celular, tá bom? Aí, essa membrana plasmática, ela é composta de proteínas e lipídios, que a gente chama aqui de parede lipoproteica, tá certo? E ela é como se fosse, ó, olha só, tem duas perninhas, né? Ela é uma bicamada de fosfolipídios, tá certo? Que é lipídios e proteína. Então, eu tenho um em cima e um embaixo, onde as perninhas, ó, elas vão estar se encontrando, tá certo? Aí, esse formato da célula, a gente chama ele de mosaico fluido, ou seja, ele é maleável, tá certo? E essa membrana é semi-impermeável. Por que ela não é totalmente permeável, professor? Porque ela tem hora que deixa passar material, aquilo que interessa para ela, e tem hora que ela não deixa passar. Ela vai fechar na hora que ela quiser, tá bom? E essa é o que a gente diz que isso se chama permeabilidade seletiva. Ou seja, ela escolhe a hora que ela vai deixar alguma coisa passar ou não. E quais são as principais funções da membrana plasmática, gente? Revestir, né? Ela reveste a célula. Se ela reveste essa célula, deixa tudo lá dentro organizadinho, ela protege, tá certo? Ela protege tudo que está lá dentro. E também ela seleciona aquilo que é bom para ela e o que não é. Tanto o que está fora, tá bom? Quanto o que está dentro, porque ela também se abre para algumas coisas que estão dentro, que não mais interessam a ela, e para fora. Tá certo? Olha só. E agora... Peraí, professor. Volta aí, Oi? eu tô fazendo. Certo. Pessoal, eu quero dúvidas. Alguma dúvida de vocês até agora? É um assunto bem gostoso da gente estar comentando, Nenhuma dúvida, professor. bem legal da gente estar aprendendo, porque é algo que está dentro da gente, é algo que a gente está com contato direto. Essa daí é a membrana, né? É a membrana. Na célula. Membrana. Mais alguém, pessoal? Anne. Fernanda. Fala, Fernanda. Fernanda tá calada hoje. Eu tenho uma dúvida. Se alguém tem dúvida. Ah, Posso mais para frente agora, André? Não, ainda não, eu vou fazer as funções agora. Mas eu vou colocar isso no grupo, André. Eu prefiro fazer com o Gregory. Tu vai ter bem legalzinho aí no teu celular aí. Tá certo? Tá na função. As funções são o quê, gente? Isso aqui já tem que estar na mente de vocês. Olha só. Qual é a função da membrana plasmática ou membrana celular? Às vezes a gente se confunde porque a gente não sabe todos os nomes que pode ter uma determinada coisa. Por exemplo, se a gente chegar numa prova e ver membrana celular, a gente já se desespera porque a gente não sabe o que é membrana celular. Professor, pode passar. Mas membrana celular é a mesma coisa do que membrana plasmática, tá bom?
Então, isso tem que estar na mente de você. Celular é Pode passar, professor. Vou passar, tá bom? Então, qual é a função da membrana plasmática? Revestir, proteger e Proteger selecionar. Alguns livros dizem regular. Em vez de selecionar, ela diz regular. Regular o quê? A passagem de substâncias, tá certo? E agora a gente vai mais para o interior da célula, a gente vai adentrando a célula. A gente estava na parte externa, que é a membrana plasmática, e agora a gente chega no citoplasma, tá certo? O citoplasma, ele é aquele gelzinho, né, que contém dentro da célula, onde está inserido todas as organelas ali, e o núcleo. Isso, essa aguazinha, esse gelzinho, a gente chama de citossol, que é mais água, né? Tem a composição dele é mais água. Aí dentro lá só não tem água, não tem só água, mas vai ter aminoácidos, nutrientes energéticos, íons e proteínas, tá certo? Esse meio ali gelatinoso a gente chama de citossol, que esse citossol entre esse citoplasma e a membrana plasmática, eles vão ter algumas fibrazinhas que dá sustentação à célula, que dá aquela formidade da célula, né, rígida, que a gente chama de citoesqueleto. Então, ele que vai dar essa estrutura firmezinha da célula, tá certo? E aí, a gente vai falar da viscosidade desse citoplasma. Quando eu estou na borda desse citoplasma, mais afastado do núcleo, né? Regionalizando isso, aqui no Nordeste a gente chama na beirada. Quando a gente está na beirada desse citoplasma, ele é mais maleável, mais soltinho, né? Assim, mais gelatinoso. Quando a gente chega mais perto do citoplasma, do núcleo, aliás, isso aí, quando a gente vai entrando mais para dentro da célula, ele já é um pouquinho mais duro, né? Que essa parte externa, essa beirada que eu falei, eu chamo de ectoplasma. E essa parte de dentro eu chamo de endoplasma, tá certo? E aí, algo que muitos professores deixam de falar quando falam de citoplasma é da movimentação, gente. Esse citoplasma ele se movimenta. E o que vai ajudar ele? É isso que eu falei, essas fibras que estão ali entre o citoplasma e a membrana, né, celular, membrana plasmática, que é o citoesqueleto, que vai ajudar nessa movimentação, tá bom? E também a movimentação ameboide. O que é essa movimentação ameboide, né? Esse nome tão parece um palavrão. Movimentação ameboide vem de ameba, né? Essa movimentação que a célula, ela tá lá juntinha, consegue deslocar o citoplasma para os lados, né? Empurrar, e esse movimento, essa célula vai se movimentar, tá certo? Ou há uma movimentaçãozinha que a gente chama de cicloide, que dentro da célula, esse material que está no citoplasma, ele não está estático, não. Ele está numa movimentaçãozinha lá, que essa movimentaçãozinha vai ajudar na circulação de substâncias, na respiração celular. Então, ela tem esses 3 tipos de movimentos, tá certo? O citoesqueleto é o que vai ajudar, esse movimento ameboide, que é onde a célula ela consegue empurrar seu citoplasma para um lado, para o outro, e meio que esperneando ali, ela vai dando seus movimentozinhos. E esse movimento cicloide, que é um movimento que acontece no interior da célula, né? Por isso que ciclose, que é um movimento no interior da célula, em volta do núcleo, tá certo? Gente, citoplasma, alguma dúvida? Pergunte agora. Não. Não? Professor, aguenta mais um pouquinho aí, não.
Aguenta mais uns 10 segundinhos. Vamos, porque o assunto é vasto, tá certo? É um assunto bem gostoso a gente tá comentando, certo? Então, retomando, a gente começou falando sobre citologia, estudo das células. Aí a gente viu os dois tipos principais de célula, eucarionte e procarionte. A gente viu agora todas as partes de uma célula, né? Basicamente, a gente pode dizer que é três, né? Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Mas a gente também não deve esquecer das organelas. Mas, basicamente, são três, né? Citoplasma, aliás, membrana plasmática, citoplasma e núcleo, certo? E agora a gente viu aí a questão do citoplasma. Viu a questão da membrana? Oi? Pode passar. A gente viu a questão da membrana plasmática, né? Que ela, as funções dela, que é o quê? Revestir, proteger e selecionar. E agora a gente está vendo a questão do citoplasma. E por fim, a gente chega no núcleo, né? Lembrando que a gente está vendo uma célula eucarionte, tá certo? Ela tem núcleo. Aqui no núcleo, eu vou ter de início aqui, eu consigo ver aqui, olha só, a carioteca. Carioteca, gente, era quando foi no tempo quando eu estudei, a gente chamava de carioteca. Hoje eles já mudaram o nome disso, né? Tem membrana nuclear, invólucro nuclear, tá certo? Carioteca é um termo mais antigo, né? Tempo aí no meu tempo de estudo. Carioca, né? Oi? Que lembra a palavra carioca. Quase lembra, né? Então, carioteca. E na carioteca eu tenho uns buraquinhos, uns porozinhos, que são os poros da carioteca, aonde essa membrana da carioteca, né, essa membrana nuclear, ela também deixa passar certas substâncias. Só não vai cair na prova de vocês, mas só a nível de curiosidade de vocês, é que a membrana plasmática, né, a membrana celular, ela é composta de uma bicamada de fosfolipídio, ou seja, duas camadas de proteína e lipídios, né? E a carioteca, a membrana nuclear, ela tem duas vezes essa bicamada, né? Ou seja, dois pares, vamos dizer assim, de camadas fosfolipídios, ou seja, ela tem uma aqui em cima e uma aqui embaixo. São duas camadazinhas. Tá certo? Só curiosidade de vocês. Professor, vai cair a carioteca da esquerda ou da direita na prova? Não, essa carioteca aqui, ó, é os poros, olha aqui em cima, poros da carioteca. São buraquinhos que tem nesse invólucro nuclear. Gente, coloca na cabeça de vocês. O nome é carioteca, o nome é invólucro nuclear, o nome é membrana nuclear. Carioteca, esses pontinhos, né, professor, que tá na carioteca? Não entendi, repete. São os poros, André. Os poros da carioteca são esses pontinhos que estão na carioteca? Exatamente, são esses pontinhos. Certo? Então, É um assunto bem legal, né, professor? Não entendi. É um assunto bem legal de se aprender, né? É legal demais, eu particularmente gosto muito. Então, gente, outra coisa que eu queria destacar para vocês é isso aqui, ó. É a cromatina. Essa cromatina são fibras alongadas, que onde essas fibras alongadas, na extremidade dela... Fica dentro do núcleo, né? Isso, já fica dentro do núcleo. Tudo que a gente for falar agora é dentro do núcleo. Essas fibras alongadas, elas têm dentro nas extremidades delas o DNA, tá certo? Dentro delas, na extremidade delas é que tem propriamente dito o DNA. Se lembra que o material genético, se lembra que eu falei que o núcleo ele guarda
dentro de si o material genético. É justamente isso aí. Essa cromatina, que é uma junção de proteínas e material genético, né, o DNA. Tá certo? E aqui em cima eu vou ter o nucleoplasma. Olha o termo semelhante. Eu tenho o citoplasma e agora eu estou falando dentro do núcleo, eu tenho o nucleoplasma. O nucleoplasma, ele é a mesma, ele está no mesmo contexto do que o citoplasma. Ele é aquele meio aquoso de dentro do núcleo. Igual o citoplasma é o meio aquoso dentro da célula. Tá bom? É a mesma coisa. E por fim, eu tenho um nucleolo. Eu não estou falando núcleo, é nucleolo, que é pequenas concentrações aí no interior do núcleo, tá certo? Oi, O senhor falou do nucleoplasma? falei, acabei de falar. Ah, O nucleoplasma é a mesma coisa do que o citoplasma, só que em vez de estar fora do núcleo, né, que é o citoplasma, esse nucleoplasma ele está dentro, tá bom? Esse nucleolo aqui, gente, são concentrações de substâncias que eles vão dar quando eles amadurecem, eles jogam para fora do núcleo proteínas, sintetizam proteínas para fora do núcleo, que vai ajudar ao desenvolvimento da célula. Então, basicamente do núcleo, que eu quero que vocês saibam, é só o quê? A membrana plasmática. O que é membrana plasmática, né? Aliás, bugou aqui. A membrana nuclear ou carioteca, né? Eu quero que vocês absorvam isso. O núcleo ele é composto por carioteca, ou membrana nuclear, ou invólucro nuclear, tá certo? Eu quero que vocês saibam que é o nucleoplasma, que é esse meio aquoso dentro do núcleo, aquela gelatinazinha, né? E a cromatina, que é a junção das proteínas junto com o DNA, tá bom? O nucleolo, ele não é algo muito falado, nem os poros da carioteca, tá bom? É só isso que eu quero que vocês absorvam. Certo, pessoal? Alguma dúvida até agora? Não, professor. Não, né? professor, Oi, pode falar. o que o senhor botou tudo aí, eu escrevi tudo no meu caderno. Massa, massa. Vai tirar 10, André, é isso? Não aceito menos de 10 na tua prova, não. Professor, Deixa eu parar aqui a gravação. tô doido aqui para depois passar pro caderno. Não entendi, Ana Luísa, repete. Fiz uma anotação toda doida aqui. Depois vai organizar, mas a anotação é assim mesmo, gente. A gente, na hora da aula, faz todo agoniado lá, depois em casa, que vai